Com a gente, também a gente pede apoio do SOS. Então, na recepção, identificação. Então, a gente foi trabalhando e foram surgindo. Então, a pessoa que chega a primeira vez no Centro Pop, ela recebe uma cor de crachá. E ela é orientada pelo pessoal do acolhimento que ela passe na entrada de manhã e à tarde, estava me esquecendo, sempre tem um técnico ou dois que faz a acolhida. Então, você tem algum informe, algumas regras são faladas diariamente, alguns lembretes são diários, né? A gente passa isso diariamente. E depois que ele vai, então, orientado a ir para o grupo de passa, ainda na acolhida tem o bagageiro do nosso Centro Pop. Não é para ficar bagagem lá, então a bagagem é guardada no momento que ele está dentro da unidade. Ele deixa de manhã e pega na saída, e o pessoal da tarde a mesma coisa. O pessoal da recepção já encaminha quando dá o crachá bege, que eles têm que procurar o técnico, e na acolhida o técnico também fala o grupo de acolhida, o local que é. Nesse grupo de acolhida, cada usuário faz o seu pré-cadastro. Ele se identifica, ele coloca os seus dados. E no grupo de acolhida, depois no atendimento, a gente faz então o cadastro oficial e muda a cor de crachá. O crachazinho bege passa a ser um crachá branco. Então a gente olha e sabe que todas aquelas pessoas já estão cadastradas na unidade. Tá? A gente oferece a higienização, o vestuário era uma coisa que eu falava, não, tem que ser aberto. Vamos ter uma rouparia aberta. Gente, não funcionou. Né? Vocês têm a rouparia, quem tem sabe que não funciona. Então as calças viravam 3 pedras de crack, eles mesmos chegavam e contavam, e a gente teve que ir fechando. Hoje a rouparia funciona, a necessidade passa pelo atendimento com o técnico, e se é possível, avalia a necessidade de fornecida a roupa. Nós temos em todos os setores, são os agentes de ação social que acompanham o serviço. Então, na recepção, no banho, na rouparia, no café, o tempo todo eles estão com o acolhimento dos agentes sociais, de ação social. No grupo de acolhida, então eles vão trabalhar com eles o cadastro, que eu já falei, essas regras de convivência. E à medida que trabalha, a gente tem a assembleia uma vez por mês, eles trazem aquilo que eles não concordam também, eles trazem para discussão. Então, não é um contrato que é fechado, a regra de convivência. A gente vai fechando e abrindo essa regra. Nós temos o atendimento e acompanhamento, que eu vou depois entrar no atendimento. As atividades socioeducativas que a gente tem hoje no Centro Pop. Na equipe do Centro Pop, a Kátia e eu, quando a gente discutiu, a gente pediu um TO, mas nós ainda não temos. Então, os assistentes sociais, psicólogos e agentes de ação social desenvolvem as ações. Nós temos grupo de cidadania, nós temos Amante das Artes, nós temos Café com Prosa, grupo de mulheres, capoeira, mais alguma coisa? Os jogos, são as atividades que nós temos. Aí a gente utiliza, né, os referenciamentos a partir do Centro Pop para a rede e para a família. No Centro Pop, a gente reúne, já há 2 anos, nós assumimos a discussão da rede, quem vai para as unidades de acolhimento. No começo era só os serviços da média que participava, porque é quem traz os casos para ir para a alta complexidade. Hoje não, esse ano foi uma construção junto. Os coordenadores de todas as unidades de acolhimento participam dessa reunião. Aí o técnico que apresenta o caso, e quando é toda a possibilidade de pergunta para clarear um pouco sobre o caso e definir para qual unidade ele vai. Então a gente trabalha nessa construção. E aí os dados que ainda a gente não tem, né, que está lá posto na política, a gente trabalha o gel, né, processamento, a gente ainda está caminhando nisso. Cada dia a gente chega lá e fala, Léo, cria uma fórmula disso. Né? E é assim que a gente vai construindo. Né? O RMA pediu alguma coisa, Léo, como que facilita? Porque a gente conta pauzinho, né, gente? Eu ainda conto pauzinho muita coisa. Porque a gente não tem as formas, a gente não tem os programas corretos.
E cada setor nos pede dados diferentes. Então, a RMA nos pede umas coisas, a secretaria nos pede outros dados. E você tem que dar conta desses dados. O censo, a gente participa, né, na contagem, todo mundo participa também. O censo a gente faz, a Kátia apresentou os dados, a gente faz todo mês de fevereiro, e aí a gente conta com todos os serviços para ajudar nessa contagem. É uma noite que a gente vai para a rua, as peruas, cada um tem o seu roteiro, e quem a gente encontra naquela noite é contado, por isso que é uma contagem. Então a gente conta essas pessoas, preenche os dados, é assim que a gente faz. Pode passar? Aqui o usuário em atendimento, que é aquele item que eu deixei para falar. Então, em amarelo, eu coloquei assim, o serviço que a gente mais utiliza. A pessoa chegou no Centro Pop, então o técnico que o atende, qual é a necessidade primeira dele? Ele tomou banho, ele se alimentou, qual é a necessidade primeira quando ele vem para o atendimento? Então, a gente utiliza as unidades de saúde, né, os CAPs, a DEI-3, o pronto-socorro, os centros de saúde, consultório na rua, o centro de referência, é a rede maior da saúde que a gente usa. O poupa-tempo eu coloquei ali como tudo de documentação que a gente tem que providenciar. Então tem cartórios, tem outros locais. O poupa-tempo representando a documentação civil desse usuário. 51% que a gente atende tem documentação, outros não. O SAMIN está nas bolinhas amarelas, que é o primeiro local que a gente liga pedindo por noite. Nós voltamos a atender, nós estamos atendendo, dá para ficar até essa pessoa caminhar e ver como prossegue o acompanhamento dela para o desenvolvimento do PDU. A busca ativa está ali o SOS, que é um parceiro próximo, e ela está entre o SOS e o Centro Pop, porque algumas situações a gente faz e tem momentos que a gente pede ajuda e apoio para o SOS Rua. O cadastro único, estão as duas cores ali em grafite, porque a gente faz também. O cadastro único é um posto, não sei ainda por quanto tempo que vai ficar. Depois eu acho que ele vai ficar semanal, mas ele está direto no Centro Pop. Para a rede também caminhar para o Centro Pop, não é só quem eu atendo, o Centro Pop. E depois toda a nossa rede, as oficinas do Norte, família, residências, né, inclusiva, toda a rede que a gente tem, que a Kátia apresentou para vocês. E aí tem lá recâmbio e cidade de origem, que também é um desafio que eu quero pôr. Que as cidades que trabalham com população de rua, que a gente comece, né, pense os municípios, trabalhar numa única vertente, de realmente localizar essa família e devolver a sua cidade de origem. Né? Do último levantamento que eu fiz, 10% das pessoas que a gente tinha encaminhado de 2004, que começou o projeto, até 2012, a Jane assumiu em 2012, foi quando eu fiz para a Jane, quando ela assumiu a secretaria. 13. Então 10%, acho que é um número pequeno de retorno para Campinas, frente ao número que a gente encaminha. Então esse para mim é um desafio que é posto, ele é nacional, ele não é, né, só da região metropolitana, porque ainda tem aquilo que a Kátia falou, vamos mandar para o próximo município. E isso para mim é um desafio que a gente precisa pensar para a população em situação de rua. Por isso eu coloquei recâmbio, cidade de origem e família, não são dois serviços separados. A família eu atendo no município, com a localização, a visita, toda a demanda, né, sobre a família. E a família também da cidade de origem. Mas eu quis realmente dar ênfase nisso, que é um desafio que a gente precisa pensar. Pode passar? Aqui algumas fotos das atividades. O Anderson me perdoa, o Anderson é da mídia livrista, e eles gravam os eventos que a gente faz. Quero agradecer até o Anderson por estar aqui hoje, tem outros compromissos. Então a gente faz o fórum da população em situação de rua na frente da catedral. A gente faz esse fórum uma vez por mês, na terceira terça-feira do mês, a partir das 18h30. Pode passar. Aqui é outra reunião do fórum. Aqui é o grupo de capoeira,
Eles não estão em transe, eles estão fazendo o aquecimento. Depois que eu passei essa foto, hoje parece que eles estão em transe, mas não. A gente faz, na última sexta-feira do mês, o aniversariante do mês, que é o lanche normal que eles têm, a gente faz um bolo, que é a mãe da Rita que faz. Então é para comemorar mesmo, um dia que eles gostam. Pode passar. Aqui é a assembleia, foi a primeira assembleia que a gente fez, quando a gente estava realmente, então, analisando os 2 meses, de outubro a dezembro, foi no começo de dezembro, e vendo o que a gente mudava, né? Porque essas mudanças que a gente foi fazendo também foram feitas e discutidas com eles. Nada foi feito só pela equipe técnica, pela equipe dos agentes. Não, tudo foi discutido com eles. Pode passar? Pode. É tudo assembleia. E aqui uma coisa que eu acho muito legal, o Humberto começou as atividades, um dia eu cheguei lá, e a Jane falou, você vai receber amanhã a visita do Estado. E eu cheguei cedo, visita do Estado. E o Humberto, que é assistente social, ele começou um trabalho do Grupo Cidadania, e ele tinha à noite, depois do serviço, organizado todo o ambiente, porque ele ia passar um filme sobre Mandela. Então, quando nós chegamos lá, eu quis reproduzir um pouco desse cuidado que ele teve para sensibilizar as pessoas para esse filme. E o pessoal gostou tanto que pediu para passar a série toda do Mandela. Então, desde a porta, que aqui é a sala de televisão, e que eles fecham, mas sempre colocando o filme que vai ser, né? Aqui uma flor, um recado. Não, pode passar. Então, o anúncio do filme que vai estar, né, sendo passado no dia. O filme, nós temos o filme de terça com psicólogo, de manhã e à tarde com o Humberto, que é assistente social. Esse filme, eles trabalham depois uma discussão, a partir cultural, né, tudo, a partir do filme. De quarta-feira, a gente tem o que nós chamamos de cine livre, que eles escolhem o que eles querem passar, e aí normalmente os agentes sociais que ficam nesse momento. Pode passar. Aqui foi também ideia do Humberto, colocou lá e cada um foi colocando uma mensagem, lia os cartazes, os murais, né, e foi colocando suas mensagens do que tinha sentido. Pode passar. Pode. As poesias, tem o café, versos e prosas, e então o Humberto leva alguma poesia, alguma música, e a partir daí ele trabalha. E quando ele começou, então ele deu todo esse significado no ambiente. E aí a parte de cultura, então dia da mentira, eles tiram na assembleia, levam o que vai ter de comemoração e montam os cenários. Né? Dia da mulher, dia nacional. Aqui nós tínhamos, no Centro Pop, quando a gente iniciou, um trabalho, em Campinas tem a FUNEC, que é a alfabetização de adulto, e tinha uma professora que estava há 10 anos com uma sala com trabalho socioeducativo no SAMIM. E a gente conseguiu trazer essa sala para nós. Mas esse ano ela foi retirada, porque ficou só os centros de convivência. E o Centro Pop não tinha sido inscrito, como ela já era uma professora, como centro de convivência. Mas é um trabalho muito bom que ela faz. E ela que tinha essas propostas e deixou para nós. Pode passar. Nos gritos dos excluídos, né, que é uma organização da Caritas, a Caritas junto, e a gente participa, né, todo ano, mas de vez em quando a gente participa, e esse ano a gente estava junto na rua. Aqui é o Grupo Cidadania, que é o Humberto também que desenvolve, assistente social. Então, assim, eu passei rapidamente, porque eu estou muito ansiosa para ouvir o Jadir, que a gente possa trocar nossa experiência a partir da nossa discussão. Então, o Centro Pop de manhã, ele é para as pessoas que estão em acompanhamento, eu não falei isso. Então, a partir de março, no período da manhã no Centro Pop, a gente atende até 60 pessoas que estão em acompanhamento. A nossa média de frequência do período da manhã são de 35 pessoas. À tarde, a gente é aberto para todo mundo,
né, para banho, o lanche, se eles querem atendimento ou não. À tarde a gente deixa um espaço bem aberto e a partir da convivência daqueles que vão pedindo atendimento, a gente começa então a remarcar os atendimentos para que isso vire um acompanhamento. A partir do momento que ele aceita repensar alguma coisa da sua trajetória de rua, então ele é passado para o período da manhã, para a turma que está. E aqui, para finalizar, eu gosto muito de Paulo Freire. Acho que esse trabalho com população de rua, né, a gente precisa muito disso. Então, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Acho que isso, para mim, é a grande magia. Cada um que vem com o seu olhar, vem com o que sabe. E essa pessoa que eu atendo, o usuário, ele traz também o seu saber. E de que forma nós construímos um novo saber, um novo significado. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire. Muito obrigada, gente. Muito bom, né? Então, gente, eu vou falar em pé também, porque sentar muito aqui. Na verdade, eu acho que é muito bacana isso, porque primeiro essa linha do tempo vai mostrando o quanto que o processo ele vai evoluindo, ele vai se reorganizando, vai se reordenando a partir de que a realidade também ela se modifica. Né? Isso faz parte do processo da vida, né? Então mostra para a gente quanto que no processo nada é estático, né? Tudo é processo mesmo vivo e que vai se alterando de acordo com o tempo, de acordo aí com as necessidades e com a complexidade, né, das coisas. Eu acho que a linha do tempo, em primeira mão, ela já nos mostra isso. Eu acho que é bacana porque a gente consegue ver pela experiência aqui de Campinas, assim como de Belo Horizonte, ou mesmo de São Paulo, que antes você tinha iniciativas muito isoladas de municípios que faziam com toda a sua garra, com todo o seu único esforço, né, aquilo que podia para poder garantir um atendimento diferenciado, uma nova lógica de atenção para a população de rua. Né? Só em 2009 é que isso, 2007, né, que isso efetivamente se transforma a partir do decreto 7.053 em política nacional e que cria toda uma ordenação, né, para a política de população de rua em nível nacional. Então, até então, eu acho que isso tudo foi fruto dessas iniciativas, né? Também fruto da organização dos próprios moradores de rua, porque eu acho que isso é importantíssimo que a gente nunca deixe de dizer. Se existe uma pauta hoje política de governo que envolve a população de rua, os maiores responsáveis são os próprios moradores de rua. Isso quer dizer o quê? Sobretudo que essas pessoas não são esses coitadinhos que estão só em busca de benesses, como historicamente foram tratados aí há anos atrás. Eles já mostraram, e mostram hoje toda a potencialidade que tem, todo o desejo que tem, inclusive, de estar reorganizando a sua vida, a sua maneira, o seu meio, e de alguma forma também nos desafiando a entender isso, nos desafiando a entender isso o tempo inteiro. Não de uma maneira formatada, não de uma maneira encaixotadinha, dentro de um padrão social que a gente entende, que a gente absorve, e que a gente muitas vezes quer que seja para todos, quando na verdade isso só vem mostrar para a gente quanto que a vida é da diversidade. Então, eu acho que a própria experiência aqui do Centro Pop de Campinas também, eu acho que é fruto dessa construção. Eu acho que conversei essa semana com Sorocaba, já tive outras oportunidades, da gente estar trocando ideias, já conhecendo experiências e de perceber também como cada conversa é agregadora. Ela nos alimenta, ela nos possibilita ir além daquilo que a gente está construindo e ao mesmo tempo reconstruir ou desconstruir também. Acho que esse é a dinâmica que a gente vai trabalhando. Eu fiquei pensando muito nesses últimos dias, no meio da correria toda lá do MDS, com toda a nossa... qual que seria a melhor maneira da gente iniciar essa conversa aqui? Porque na verdade, falar da população de rua não dá para falar sem não falar do sistema também, porque não está isolado. A política de população de rua, o serviço de população de rua, eles fazem parte de um sistema em construção, de uma política nova, que se instituiu
né, enquanto política de direito, a partir de 1988, com a Constituição Federal, que até então, né, tinha muito viés caritativo, como já foi bem, né, ilustrado aqui, muito viés higienista, muito uma perspectiva de exclusão e de benesse muito mais e muito pouco, né, no reconhecimento do direito e desse cidadão como cidadão capaz também de conquistar direitos. Então a Constituição, para mim, ela é esse marco, né, que muda a cara da assistência social na perspectiva de mudança desse paradigma, né, e que então vem construindo uma série de legislação, a própria LOAS em 1993, depois a Política Nacional de Assistência Social, que vão trazendo outras normativas, outros orientadores, que até a gente chegar no sistema hoje que a gente tem, que procura desfragmentar essas, né, cada pontinho que tinha aí dentro da política, que ia atuando de uma maneira muitas vezes isolada, fragmentada, e às vezes nem conseguindo conversar um com o outro, né, como a gente já tem muita experiência nesse sentido, de uma unidade de assistência que não consegue conversar com outra unidade e não consegue ver o sujeito na sua integralidade ainda, porque ainda está lá naquele velho, né, modelo encaixotadinho, cada um olhando para si e tentando dar resposta também segmentada, que na verdade a gente já foi percebendo que não é resposta, né? Assim, então, aí nesse sentido, eu pensei então de apresentar assim, rapidamente um pouco do sistema, né, dos serviços, mas aqui focado na média complexidade, né, mas é bom a gente falar de localizar esse serviço dentro do sistema também, para então a gente procurar aí ter a nossa conversa sobre a população de rua, ok? Então, nesse sentido, né, pode passar. A proteção, né, o sistema, como, né, a gente que está na assistência, a gente já convive com isso, né, o SUAS, ele prevê a oferta de serviços, né, a política de assistência, então, em proteção social básica e proteção social especial, né, sendo que a proteção básica ela tem uma função, né, de prevenção, né, à violação de direito, uma função de proteção do indivíduo no seu território, junto com a sua família, na sua região, na perspectiva de fortalecer vínculos e evitar, né, a incidência de violação de direitos, né? Então, ela tem muito esse papel. O PAIF é o serviço que vai fazer essa articulação, que vai desenvolver esse processo junto nos territórios, né, de prevenção, de identificar por meio da sua busca ativa, por meio da sua relação ali com a comunidade, possíveis situações de direitos violados, ou situações de vulnerabilidade que precisam, né, de uma atuação da assistência social. Acho que e hoje também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo tem muito essa função também no fortalecimento do papel protetivo, né, da assistência social nos territórios. Acho que e aí a gente tem discutido muito que a proteção social básica ela só consegue funcionar bem se ela sair, por exemplo, do próprio CRAS, né? Se ela começar de fato a conhecer o território, né, com todas as suas forças vivas, com todas as energias que aquele território tem, para conseguir construir junto com aquela comunidade, junto com aquela população, as alternativas para superar as possíveis violações de direito. Identificar que tipo de violação de direito que existe, muitas vezes é bom, né? Existem determinadas áreas de vulnerabilidade que não tem sequer esgotamento, não tem nada, e o CRAS está lá e não consegue articular a comunidade para atuar em cima daquela situação, né? Então, acho que é um bom questionamento para nós qual é a nossa função enquanto política pública naquele território, né? Uma vez que se melhora a condição de esgoto, se tem água na rua, se tem luz, né? Se o asfalto passa por ali, se o lixo é pego, automaticamente a qualidade de vida melhora e isso reverbera, inclusive, nas relações das famílias e da comunidade, não é? Então, como que a gente faz com que a nossa função protetiva ela esteja atuando de fato e levando as pessoas a fazer essa reflexão? No campo na proteção especial, a gente tem então a proteção especial de média complexidade e alta complexidade, que é um conjunto de serviços e programas, né, que tem um objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários e a defesa, né, e garantia de direitos, né, na superação de situações de direito violado. Os serviços, eles se dividem em média complexidade, que são aqueles serviços que requerem, até pela própria situação de violação,
ele requer uma atenção mais especializada, né, uma atenção mais articulada, porque você precisa de articular com o sistema de justiça, com o sistema de garantia de direitos, né, você precisa de toda uma atenção para aquelas situações, para que se consiga, de uma forma articulada também com o PAIF, né, porque isso é uma outra discussão que a gente precisa ter, mas que PAIF precisa estar articulado, porque a maioria das vezes as pessoas que são atendidas no PAIF são as mesmas pessoas cuja família ou a própria família está num determinado território, né, e que precisa então de continuar essa atenção. Não existe uma cisão que agora essa pessoa está com o direito violado, ela vai para o PAIF e quando terminar a violação dos direitos ela volta para o PAIF. Né? Então o PAIF nesse sentido ele vai atuar naquela violação de direito identificado que está lá tipificada lá, que faz parte da função do PAIF, mas com a atenção do PAIF no território, porque precisa manter, né, o fortalecimento dessa família, o fortalecimento do vínculo dessa família naquela comunidade. E até porque também, se a gente não trabalha dessa forma, você pode, de uma certa forma, contribuir para que, em determinado momento, você minimiza a situação, mas não resolve, porque lá na ponta, né, lá no território, isso também não está sendo atendido, não está sendo atacado, né? E a outra complexidade para aqueles casos que vão exigir uma maior proteção, aqueles casos que escapar, né, da atenção da média complexidade, precisam de uma proteção integral, casos mais graves de violência, de negligência, de abandono, né? São aqueles casos que vão precisar de um abrigamento e cada vez mais de uma perspectiva de um abrigamento cada vez mais temporário e provisório. Né? É um período, um tempo para que aquele indivíduo, aquela família, ela precisa daquela atenção mais integral para que consiga também reorganizar isso a vida. E nesse sentido também a gente tem que pensar a proteção, desde a proteção básica, olha que interessante. Proteção especial de média complexidade, alta complexidade, já pensando de novo na proteção básica. Né? Então, fazendo todo um alinhavo, toda uma costura para que esse sujeito, essa família que escapou lá dessa função protetiva, ela consiga voltar, né, naquele espaço e que esses vínculos não se percam para que a gente consiga, de fato, ter uma efetivação aí do processo da atuação da assistência social. Né? Pode passar? Então, aí a média complexidade, né, os serviços, eles têm como objetivo construir processos. Daí já pulou direto para a população em situação de rua, né? Então, só antes de entrar então nessa aí, só lembrar, né, que os serviços da média, o Serviço da Proteção Social Especial, nós já estamos falando de alguns deles aqui, que são exatamente Centro POP, abordagem social, mas tem também os centros dias de referência para pessoas com deficiência e suas famílias, né, com direitos violados, com famílias em situação de isolamento. Nós temos também as medidas socioeducativas que são oferecidas, né, que são ofertadas no CREAS, né, e temos o CREAS, que é o serviço de referência da proteção social especial na relação das violações de direitos. Né. Então, o CREAS é a unidade que oferta o PAEF, né, que é o acompanhamento especializado a essas famílias de indivíduos em situação de violação de direito e que pode também acolher, inclusive, o serviço de abordagem social. Muitas vezes os municípios, essa abordagem social, ela está no CREAS, não no Centro POP ou não em unidade referenciada, mas na própria unidade CREAS, até porque, tendo essa ideia de um trabalho mais integrado, de um trabalho mais pensando na totalidade, a abordagem ela assume uma função de abordar, né, todos os públicos em situação de risco em espaços públicos na rua, seja situação de exploração sexual, seja situação de trabalho infantil, seja situação de vivência nas ruas. Então, todas aquelas situações de direito violado no espaço público é uma função da abordagem estar atuando. Obviamente, por se tratar de grupos diferentes, situações diferentes, também tem que se pensar de como que se organiza para que as metodologias consigam atingir. Né? Então, para criança e adolescente, por exemplo, existe toda uma questão protetiva, né, que é o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, a próprio princípio, né, de que lugar as crianças não é na rua. Então, como que a gente vai organizando o nosso trabalho de abordagem social para que, ao identificar as situações de violação de direitos de crianças e adolescentes na rua, se organize uma rede, se organize a rede de proteção para que essa situação se resolva. No caso da população de rua, né, o processo é um outro processo, porque a gente considera
o espaço da rua para a pessoa adulta é um espaço de uma outra forma de convivência, é um espaço que requer uma outra relação, um outro tipo de vínculo que se estabelece entre essa equipe e esse morador de rua, para que você consiga, então, fazer com que ele acesse aí os nossos serviços. Eu falei de todos? Falei do Centro-CIA, Centro-POP, abordagem, falta mais algum? CREAS, né, e PAEF, falei então, né, do serviço da média complexidade, e na alta complexidade, então, a gente tem os abrigamentos, né, que hoje, né, a partir de 2009, então, a ideia que se tem é que você consiga cada vez mais trabalhar na perspectiva de pequenos acolhimentos mais humanizados, nas áreas centrais da cidade, com caráter muito mais humanizado, rompendo essa velha estrutura também dos grandes albergões, onde que as pessoas são números e não pessoas, onde que se consiga trabalhar processos, né, no acolhimento, no processo com essas pessoas, para também contribuir no processo de construção de saída das ruas. Nesse sentido, o que é recomendado para serviço de acolhimento até no máximo 50 pessoas, em quartos com no máximo 4 pessoas, 4 camas, onde que essas pessoas contribuam também ali de alguma forma na organização daquele ambiente, né, e que seja feito um processo de acompanhamento, um processo de planejamento do estar dessas pessoas nesse acolhimento, também sempre nessa perspectiva de, respeitando, obviamente, a capacidade e o tempo de cada um, construir esses projetos de saída da rua, né? E também vinculado às outras ofertas de serviço, tanto da própria assistência, quanto também da rede, né, socioassistencial, da rede, né, como já foi dito aqui, da política de habitação, política de educação, política de cultura, que a gente nunca inclui ela quando a gente está discutindo assistência, mas que ela é fundamental nesse sentido. Enfim, então, é importante que, ao a gente olhar para o sistema de assistência social hoje, que a gente verifique quais são as mudanças que estão propostas e que mudanças esse processo provoca na vida das pessoas com quem a gente está envolvido. Então, é fazer assistência não para as pessoas, mas com as pessoas. Acho que esse é o grande mudança de paradigma hoje que está dado para a assistência social, né? Falando aí da população de rua, vou só fazer uma parte que eu estou achando que esse slide ficou um pouco fora de ordem, então na hora que for, aí eu vou chegar aqui, depois já vou falar direto aí da questão da população de rua, e se chegar a outros slides a gente pula, tá bom? Porque também eu prefiro que a gente fale menos aqui e fale mais aqui no debate. Mas então, a gente já está falando um pouco aqui do serviço de proteção especial de média complexidade da população de rua, né, que tem, no geral, construir processos de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e benefícios assistenciais. Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, né, a natureza dessas violações, as condições que essas famílias vivem, enfim, construir um diagnóstico, né, dessa vivência na rua para que consiga, de fato, pensar estratégias e pensar as formas de atuação dos serviços para essa população. E promover, portanto, ações de sensibilização para a divulgação do trabalho realizado, né? Direitos, necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias. É importante que a política de população de rua, a partir desse diagnóstico, a partir do entendimento desse público, a partir do próprio diagnóstico da cidade, pensar quais as potencialidades que nós temos. Né, que tipo de parcerias podemos estabelecer, que tipo de interface dentro da própria política pública é necessário que a gente consiga construir para que a gente consiga um processo mais integrado, que a gente consiga fazer aportes, consiga fazer aí proposições e incentivar essa população a fazer uma busca que de fato seja uma travessia, né, para a superação da situação que elas vivem. E promover ações para a reinserção familiar e comunitária, né? Esses são os objetivos gerais dos serviços. Pode passar, por favor. Aí nós já falamos um pouco do PAEF, né, que tem uma função. Em relação à população de rua também, é só importante a gente destacar que aí fica muito uma dúvida, muitas vezes, se o Centro-POP ele faz o serviço do PAEF ou se o PAEF atende a população de rua, né? PAEF é PAEF, seja especializado na população de rua, seja especializado na população de rua, né? Tem alguma similaridade em alguns aspectos, tem, mas tem outros que não. Por exemplo,
No CRAS, né, unidade que oferta o PAERP, o morador de rua não vai ter espaço para tomar banho, ele não vai ter um espaço para poder lavar a roupa dele, ele não vai ter um espaço para poder ter o seu cuidado pessoal e não mesmo para tratar de questões pertinentes, específicas, mais específicas da situação de vivência na rua. Né? Por outro lado, lá no PAERP, né, ele vai conseguir, a partir do momento que o serviço especializado de população de rua, lá no Centro POP, identifique no acompanhamento, no desenvolvimento dessa vinculação do usuário e técnicos ali no serviço, que existe uma violação de direito dentro daquela que está descrita para a atuação do PAERP, é importante que se articule para que o PAERP também cumpra a sua função. Por quê? A gente estava até conversando sobre isso. O PAERP para atender todas as pessoas que estão em situação de direito violado, seja ela na sua casa, seja ela não na sua casa. Então, quando a gente faz essa distinção, nós estamos também trabalhando na perspectiva da exclusão. Né? Então, é importante que a gente consiga ter isso. Né? Se o indivíduo não está em casa, se ele está em situação de rua, se está numa situação de violação de direito dentro daquelas que são da função do PAERP, ele vai ser atendido no PAERP como qualquer outro cidadão. Né? Eu acho que isso é importantíssimo que a gente não confunda. Né? Por outro lado, essa ação tem que estar articulada com o Centro POP, né? Ou com a unidade de acolhimento, onde quer que esse indivíduo esteja referenciado, para que tenha também um acompanhamento da evolução desse processo. Né? Então, da mesma forma, né? Se a pessoa adoece, por exemplo, onde quer que ela esteja, ela vai ser atendida ou no centro de saúde, ou numa UPA, ou no hospital, não é? Não tem tudo muito definido. Então, dentro da assistência social também, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva de definir muito bem os espaços, muito bem as nossas funções, né? Dentro da rede. E aí, nesse sentido, o PAERP ele é importantíssimo nessa integração e no trabalho de população de rua. E, por outro lado, também, quando a gente falou lá da proteção básica, a gente não citou, mas eu vou falar agora, que também é importante que os nossos serviços de população de rua, eles comecem a pensar também que relação nós precisamos ter com o PAERP lá no território. Por quê? Porque a gente identifica pelas pesquisas que grande parte da população de rua são do próprio município, não é? Se são do próprio município, tem família em algum território nosso. Então, como que a gente articula com o PAERP, né, uma identificação dessa família, perceber a realidade dessa família, para poder ajudar, inclusive, a construir o histórico dessa ruptura ou dessa fragilização de vínculo, para ajudar também na construção aí do planejamento, do nosso acompanhamento dessas pessoas, né, que pode resultar, muitas vezes, na retomada desses vínculos familiares aí que foram rompidos em algum momento. É importante também que o Serviço de População de Rua, a gente, inclusive, tem recebido algumas denúncias, né, lá no MDS ou por meio do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, que os CRAS estão recusando a população de rua, dizendo que a população de rua não é função do CRAS. Né? Então, acho que a gente precisa rever isso. Né? Eu acho que, até porque hoje também, se você for pensar bem, a população de rua, por mais que ela ainda esteja em um número muito maior nas áreas centrais, ela já está em outros espaços também. Né? Então, se ela está presente no território de CRAS, por que não ser envolvido na rotina daquele CRAS ali? Por que não ser envolvido nos trabalhos coletivos que se desenvolvem ali para aquela comunidade? Naquele momento que ele está ali, faz parte daquela comunidade. Né? Então, acho que é importante que a gente também comece a pensar aí como que a gente lida com essas coisas, de romper também essa segmentação de público, de serviço, para que a gente consiga avançar. Pode passar, por favor? Aí o serviço de abordagem social, que a gente já falou um pouco, né, que tem essa função de identificar nos espaços públicos as incidências de violação de direito, atendendo aí aos diversos públicos que vivenciam situações de violação, seja criança e adolescente em trabalho infantil, seja criança e adolescente em situação de exploração sexual, seja abuso, né, e também a própria situação de vivência na rua. São públicos e, obviamente, que a gente precisa trabalhar de forma organizada, porque né? Então, da mesma forma, o atendimento individual e familiar, eu acho que atendimento individual e familiar não pode ser confundido como terapia, né? Não é lugar de Centro POP fazer terapia. Se identifica uma necessidade, alguma questão de emocional mais que necessite de um acompanhamento mais específico, vamos
encaminhar para a unidade de saúde, onde tem o profissional de psicologia, vamos encaminhar para o CAPS, quando for o caso, vamos produzir os encaminhamentos, fazer essa pessoa circular pela rede para que ele consiga as atenções que ele necessita. Então, o atendimento individual, ele vai muitas vezes vir a partir da demanda que o sujeito tem, e a partir dali nós vamos construir com ele quais os encaminhamentos necessários. Se for psicólogo, vai para psicólogo. Se for outra demanda, então como é que nós vamos construir essa demanda juntos? É muito mais nessa perspectiva. Orientação e atendimento em grupo. Eu acho que, em geral, a orientação e atendimento em grupo, eu acho que elas têm um pouco essa função de dar informação. Eu acho que vocês fazem isso, de levar informação coletivamente sobre questões de saúde. Eu acho que isso é alguma coisa importante, porque vai empoderando esse sujeito com saber de como se prevenir de determinadas situações, também de quais são os seus direitos. Eu acho que levar profissional de saúde, levar profissional do direito, levar profissional de outras áreas, para ter uma roda de conversa, para fazer que essas pessoas elas consigam ter oportunidade de verbalizar muitas vezes questões ou dúvidas ou coisas que eles têm, mas que não tem espaço. Eu acho que é importante, isso vai contribuir inclusive para a gente poder descobrir ali outras possibilidades. Então eu acho que incentivar esse tipo de intervenção, que eu acho que é muito importante. E ao mesmo tempo também levar essas pessoas para esses lugares, levar moradores de rua para outros lugares. Que não seja tudo lá dentro do centro pobre, mas se tem uma roda de conversa sobre cultura em um centro cultural, levar a população de rua para poder participar. Se tem um centro de saúde, uma palestra sobre determinado tema, vamos levar os usuários para poder participar. Eu acho que precisa de fazer esse processo. Estudos de caso, que aí eu acho que ele tem tudo a ver com o processo do planejamento do serviço, planejamento o plano individual, a situação que faz parte dos encaminhamentos que serão dados dentro dessa travessia aí necessária para a construção dos projetos de vida das pessoas. Oficina de atividade de convívio e socialização, eu acho que é outro aspecto, que essa questão coletiva no centro pop, ela é fundamental, então que as atividades elas têm esse caráter coletivo, de construção, e possibilite outras criações a partir disso. Ações de mobilização e participação social, encaminhamentos monitorados e registro de informações do serviço. Isso aí é uma parte que faz parte, que é necessária também para que a gente consiga, inclusive, construir a identidade desse serviço também. Quem que nós atendemos, é importante a gente ter o aspecto da informação, a função da vigilância social é uma função de todos nós, em todos os nossos serviços, porque o técnico que escuta, o técnico que acompanha, ele consegue construir um diagnóstico. Isso é uma função de vigilância que vai possibilitar construir processos de ação. Então, quando a gente faz isso também no coletivo, da equipe, a gente consegue organizar os nossos planejamentos. Então, quando a gente consegue também registrar, ter um registro de informações, estava até falando hoje, que nós temos uma dificuldade muito grande de registro. Então a memória ela vai se perdendo, e muitas vezes até as experiências vão se perdendo também, porque a gente não vai conseguindo construir o registro disso. A gente, na assistência, muita gente faz, mas não tem muito cuidado de fazer esse registro. Eu acho que isso é muito importante. Pode passar? E aí, já passou, já foi repetido. Isso, eu acho que nós chegamos lá no final, aqui já está voltando. Porque o slide desconfigurou um pouco, acho que por causa do computador ali, algumas coisas deu uma misturada. Mas enfim, eu queria mesmo era ter essa conversa inicial para a gente então entrar aqui no debate, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Não sei se ficou claro, ou aí agora a gente fica à vontade para a gente ouvir aí cada um de vocês. Na minha apresentação, lá no fórum, nós temos a comissão de visibilidade, eu falei do fórum, foi tirada a partir do fórum uma comissão de visibilidade, que é exatamente para falar da população em situação de rua.
E o primeiro trabalho que está saindo disso é uma parceria com o Maluco Beleza, que é do Cândido Ferreira. Já foi gravada a vinheta. A música dessa vinheta foi construída, não sei o termo correto, por uma pessoa em situação de rua e um funcionário do consultório na rua. E aí tem o Anderson, o Humberto, que acompanha, depois se eles quiserem falar um pouco mais de como está esse momento, acho que agora estão entrando em férias. Mas isso, dentro da visibilidade da população de rua, achei que para mim é um grande passo. Uma pequena coisa é um grande passo, né? Eu também achei legal. Está aberto, se vocês fizeram as perguntas, né, podem também vir aqui usar o microfone. E se vocês fizeram as perguntas também ao Merimilho, o pessoal vai passar recolhendo. Só levantar a mão que a gente vai estar pegando. Boa tarde, gente. Meu nome é Osni, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu estou com a equipe lá do Centro Pop de Mogi das Cruzes.